Olá pessoal, vamos para mais uma aula de desenho técnico 2. O tema da nossa aula de hoje é a criação e a inserção de blocos. Os blocos nada mais são do que figuras geométricas, né? Que, como o próprio nome diz, são agrupadas em blocos e eles recebem um nome e um ponto de inserção específicos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um bloquinho de uma porta, tá vendo? Por que eu faço isso? Para que a gente faz os blocos? Para quando você for desenhar, por exemplo, você está desenhando uma planta baixa. Então, tem lá, sei lá, 10 portas. Dessas 10 portas, 8 são portas de 80 por 2,10 e 2 são portas de 60 por 2,10. Para você não ter que todas as vezes desenhar, né, em cada ponto desse desenhar a porta, é bom que você já tenha na sua biblioteca a porta, né, com as dimensões que você precisa, até porque dificilmente a gente utiliza portas de dimensões assim muito diferentes, né? Então, aqui tem uma porta, essa porta aqui é uma porta de 60 por 2,10, que abre para o lado da esquerda. E eu vou mostrar aqui para vocês outras portas que nós temos aqui, ó. Então, temos aqui outras portas. Aqui, ó. Aqui tem uma série de portas. Esses daqui não são blocos, tá? Só para mostrar para vocês como, na maioria das vezes, a gente já tem o tipo de bloco feito, né? Esse daqui não é bloco porque tá explodido aqui, ó. Mas eu poderia transformá-lo em blocos, né? Então, mas tem outros aqui que são blocos, ó. Por exemplo, esse aqui é um bloco de uma cama. Aqui de um rack, né? Cama de casal. Bloco de pessoas, certo? Para que toda vez que você for desenhar, você não tenha que desenhar do início, ok? Então, vamos lá. Nós vamos fazer hoje esse desenho, né? Dos blocos e a inserção desses blocos. Para iniciar aqui, nós vamos desenhar o bloco de uma porta de 60, ok? Esse bloco de 60, nós vamos desenhar parecido com o que tá na apostila. Eu vou enviar a apostila para vocês. Mas aí, é essa portinha que tá aqui. Uma porta, ela é de 60. Lembrando que os blocos, eles devem ter as mesmas dimensões que o objeto teria na realidade, certo? E para iniciar o desenho, é importante que a sua layer 0 esteja selecionada. Então, vocês vão abrir aquele arquivo de vocês lá, que tem todas as configurações que vocês iniciaram, né? Vão vir aqui, ó, na layer, e vão selecionar a layer 0, certo? Tem que ser essa layer aqui que tem que estar selecionada. Vamos desenhar aqui essa porta, tá? Parecida com essa que tá no desenho aí. Então, veja bem, pelas dimensões que a gente tem aí, a gente tem 0,01, aí para a esquerda a gente tem 0,05, descemos 0,01 novamente, aqui pro ladinho da esquerda 0,02. E vamos parar 0,02. E agora vamos dar um offset de 0,15. Certo? Subir aqui 0,01 de novo. E aqui 0,01 e para cá 0,02. Aqui a gente fecha, certo? Aí você vai dar 0,6 aqui, né, que é a distância da nossa porta aqui. Vamos dar um mirror aqui.
vou só copiar essa parte pra cá, ok? Deixa eu ver quanto que tá aqui a nossa cota. Ok. Aí, pra fazer esse arco, né? A gente vai subir aqui o tamanho correspondente à porta. A porta é de 60, então ponto 6, certo? Ponto 03 aqui para fazer a espessura da porta. Vou dar um extend aqui, certo? E aí, nós vamos vir com o arco. Vamos vir com o arco aqui. De um ponto ao outro aqui, ó. Vamos vir com o arco até aqui. Isso. E aí, vamos cortar o excedente. TR, Enter, Enter. Aqui. Então, fizemos a nossa porta, ok? Depois que nós fizemos a porta, aí existem duas formas para você transformar essa porta em bloco, né? Ou você vai digitar B-Enter, mas aí esse bloco ele vai ficar salvo nesse arquivo. Ou você vai digitar W-Block. O W-Block, a diferença é que ele vai ficar salvo numa pasta, e é o que nós vamos fazer, certo? Nós vamos fazer uma série de bloquinhos, então precisamos que eles estejam salvos em uma pasta, ok? Então, depois que você desenhou a porta, aí você vai fazer o seguinte: você vai selecionar aqui a sua porta, ok? Selecionou, você vai dar W, ó, já aparece W Block. Aí você vai clicar, certo? Quando você clicar, vai aparecer essa janela aqui. Nessa janela, você vai deixar selecionado objeto para determinar o nosso objeto, né? Para criar, para transformar ele em bloco, né? Para criar um bloco. Você vai selecionar Pick Point. O Pick Point, ele vai determinar um ponto específico do seu bloco, certo? Um ponto que você vai clicar e quando você for inserir, será aquele ponto, o ponto de partida, vamos dizer assim. Então, na hora que você clicar nele, ele vai voltar lá para o seu desenho. Então, você vai clicar aqui, aí vai selecionar um ponto. Nós vamos selecionar esse ponto aqui, ó, do final. Clicou, ele já vai selecionar um ponto, ok? Quando ele selecionar esse ponto, vai voltar para a janela novamente. E você vai clicar na opção Convert to Block. Essa opção, ela é para que o seu objeto seja transformado em bloco nessa tela que nós estamos agora, certo? É a conversão, certo? O destino, que é esse daqui, você vai selecionar uma pasta, então você vai clicar aqui, ó, e vai selecionar uma pasta para você colocar seu bloco. Então, aqui nós vamos colocar assim, P, que é para a porta, né? P.60 por 2,10, que é a nossa porta 60 por 2,10, salvar. Você vai salvar numa pasta sua aí, porque essa vai ser sua biblioteca de blocos, certo? Aqui, nas unidades, mesmo que a gente tá trabalhando em milímetros, né? Você vai selecionar essa daqui, ó, Unitless. Porque essa daqui, ela não tem problema caso o AutoCAD esteja com configuração em medidas diferentes. Então, você vai clicar nessa. E vai clicar em OK. Quando você fizer isso, que você retornar aqui e clicar na sua porta, ela tem que estar desse jeito, com o pontinho aqui, onde você determinou como Pick Point, certo? Ela tem, na hora que você clicar nela, ela tem que estar desse formato aqui, selecionada assim. Então,
você não deve esquecer que o desenho, ele deve estar na layer 0, certo? Toda vez que você clicar, que você clicou aqui, ele vai mostrar para você que tá na layer 0. Bom, pessoal, agora nós vamos para a inserção do bloco, certo? Então, o bloco, ele é o seguinte, você vai vir aqui, ó, em inserir, ou você pode vir no atalho que é mais fácil. Você vai clicar e vai dar Enter, que é o de inserir. Provavelmente o seu vai aparecer assim já, a sua porta aqui. Se não, você vai entrar aqui e vai procurar a pasta onde você salvou o seu bloco, né? Mas você vai clicar aqui em inserir, certo? E aí, dessa pasta aqui, esse insert point é o ponto de inserção do bloco, né? Então, sempre ele vai ficar especificado aqui. A escala aqui sempre vai ficar esses 3 aqui, a não ser que tenha algum problema, vou explicar para vocês mais adiante. A rotação do bloco, que caso você vai fazer, por exemplo, numa angulação de 45 graus, você vai colocar aqui, especificar a rotação. E essa parte explode aqui, você nunca vai marcar ela, senão ela vai realmente explodir seu bloquinho e ele deixa de ser bloco. Vou explicar para vocês adiante. Então, selecionou aqui sua porta, você vai vir aqui em OK. E aí ele vai vir para cá, ó, o bloquinho, certo? Quando você está trabalhando com bloco mesmo, sem ser arquivo salvo, como esse daqui que eu mostrei para vocês, só para vocês verem como que é bloco. Quando você está trabalhando com inserção de bloco, eles não são copiáveis. Então, você não vai copiar um, copiar o outro, não. Você sempre vai inserir o bloco que você tem. Então, por exemplo, essa sua porta aqui é uma porta de 60 que abre para a esquerda. Se você for inserir outra porta que abre para a direita, você vai ter um bloquinho referente a portas que abrem para a direita, certo? Para ele vir com a configuração de bloco, ok? Outro fator que a gente tem que levar em consideração que é a escala, né? Então, por exemplo, se aconteceu de você desenhar e ele saiu muito pequeno, desapareceu, você vai dar Z, Enter, E, Enter, que é o Zoom Extend, vai encontrar ele, explodir, você vai clicar nele aqui, vai dar Explode, X, tá vendo? Vem aqui em Explode, que ele vai voltar ao formato anterior, né? Não vai deixar de ser um bloquinho. Agora, isso é se você clicou nele e ele desapareceu. Aí você vai ter que refazer. É porque o point seu aqui deve ter ficado errado. Pessoal, outra coisa que você deve levar em consideração, além do pick point, é você levar em consideração a escala. Então, pode acontecer de quando você desenhar, o seu desenho sair ou muito grande ou muito pequeno. No meu caso aqui, ele saiu muito menor. Então, o que eu tinha desenhado, que desse ponto até aqui era 60, que a minha porta era de 60, ela saiu com ponto 11, né? Ou seja, com 11 centímetros. Então, eu preciso transformar essa porta que está de 11 centímetros para uma porta de 60, certo? Para você fazer isso, você vai ter que aumentar a escala. Lembrando que para aumentar a escala, o fator de escala tem que ser maior que 1 e para diminuir tem que ser menor que 1. Então, é regra de 3 o que você vai fazer. Vai colocar o valor que você quer e dividir pelo valor da porta que você tem atualmente. Então, eu quero uma porta de 60, né, de 0,6 metros, e agora eu tenho uma de 0,11. Então, vou dividir por 0,11. O meu fator de escala é 5,454545. Significa que eu vou ter que aumentar a minha porta mais de 5 vezes, né? Então, eu vou pegar esse valor aqui e digitar aqui no comando. Então, o que você vai fazer? Ó, vamos anotar aí. 5,454545, né? Então, vou vir aqui na minha porta, vou clicar nela, vou inserir a escala SC, o comando de escala, Enter. Vou clicar em um ponto qualquer da porta aqui e vou vir aqui, ó, no comando de escala, na caixa.
E vou digitar 5 pontos, lembrando que é ponto, não é vírgula, tá? 5,45, 45, 45, 45. Deu uma dízima, né? E vou dar Enter. Aí a minha porta, ela aumentou de tamanho, ó. Pode ver que a escala já aparece aqui como sendo de 60 centímetros, certo? Então, ó. A minha porta aqui estava de ponto 11, foi para ponto 6. A mesma coisa acontece se você for diminuir, certo? É só fazer a conta ao inverso. Então, vou passar alguns exercícios para vocês fazerem referente a essa aula. Aguardo vocês para a próxima aula. Até mais.